Chegamos à aula 10, a aula final deste módulo, onde falaremos a respeito da análise dos relatórios. Relatórios nos ajudam a identificar situações que podem servir para reestruturar o quadro contributivo do segurado ou atestar as decisões já tomadas ao longo do cálculo. São os resultados prontos para a avaliação, proporcionando melhores conclusões. Como objetivos, vamos analisar os relatórios em detalhes e entender os resultados gerados conforme os dados inseridos ao longo do nosso exemplo de cálculo na aula anterior. Vamos ver? Temos aqui na tela do Prévios o nosso cálculo já replicado com o nome da aula atual. Podemos verificar, como já conversado nas aulas anteriores, que o botão de geração de relatórios está disponível para todas as telas, independente onde estivermos trabalhando. Esses botões aqui embaixo vão ficar sempre visíveis. Vamos clicar então na geração dos relatórios, que é o que nos interessa para essa aula. Aguardamos o programa calcular as regras de transição possíveis para o cálculo deste segurado. Então, com as informações em tela, ainda vamos tratar algumas coisas de acordo com o que já falamos na aula anterior. Temos aqui as regras de transição estabelecidas para cada um desses quadros. Quando selecionamos, a gente vê que fica diferente aqui a marcação. Então, cada uma dessas é uma das regras de transição possíveis aqui, de acordo com os dados que alimentamos para este cálculo, com apoio das informações fornecidas pelo segurado. Podemos ver que há uma possível aposentadoria na data, uma provável renda e também aqui os requisitos mínimos a serem atingidos para que esse segurado aposente nesta regra de transição específica. E se esse requisito fora atendido ou ainda não. Também temos aqui uma estrelinha que chama a atenção nessa última regra. Ela poderá mudar de lugar de acordo com o quadro que estivermos montando. O que significa? Ela é o melhor retorno sobre o investimento. Vamos notar aqui embaixo também opções para ordenar essas regras de transição apresentadas. Então vamos ter aqui pelo valor da RMI, então o maior valor de renda de cima para baixo. Pela data da aposentadoria, a data mais breve possível de cima para baixo. E pelo retorno do investimento, o maior retorno de investimento possível de cima para baixo. Vamos utilizar primeiramente do nosso critério, selecionar a regra que parece mais rentável ao segurado e clicar em confirmar a regra de transição selecionada para então a apresentação dos relatórios. Nesta tela poderemos selecionar então o relatório a ser exibido aqui nessa caixinha à esquerda dele e clicar no botão visualizar. Vamos começar com o relatório do tempo, onde temos as 3 seções: períodos informados, que são os tempos que foram lançados no cálculo, da mesma maneira como eles se encontram lá na tela tempo de contribuição. Além disso, temos o tempo projetado, para aquela regra que selecionamos, o segurado não teria direito ainda na data do cálculo, então o sistema vai lançar essa projeção lá para frente, aqui no caso, em fevereiro de 2026. Temos os períodos considerados, e aqui implica nas situações se há salários para corroborar com aquele período que vai ser contado, se enquadra na regra que a gente selecionou, como por exemplo a gente pode ter opções aqui de alíquota que só validarão para a aposentadoria por idade, não valeriam para a regra de transição do 100%, ele retiraria aqui o período da contagem. De repente aquele salário que está abaixo do mínimo também não apareça aqui. Pode acontecer desse período da Empresa Brasil ficar aqui quebrado. A gente vai ver isso em seguida. E temos a última seção aqui, análise dos dados, que trazem os dados referente àquela regra de transição que selecionamos, a regra do pedágio 100%. Então, se esse pedágio está cumprido e quando que ele vai ser cumprido, quanto que falta nas datas para o tempo de contribuição, para a carência e para a idade. Então, temos aqui organizado pelas datas das mudanças de lei e também
de acordo com a DIB informada. E quando que é alcançado esse benefício aqui de acordo com a projeção. Vamos voltar agora então para a tela de salários de contribuição a fim de quebrarmos este período aqui para a gente verificar no relatório como que ficaria o período considerado se a gente não tiver salários ali nesses momentos ou precisar de repente de uma complementação. Vamos lá. Estando aqui na tela de salários de contribuição, então vamos falar de duas coisas, né? Primeiramente, desmarcar essa opção aqui que a gente já comentou em outra aula, tem uma lei que apoia para que sejam considerados salários mínimos. Aqui o INSS pode fazer o uso dessa consideração. A gente não quer que isso ocorra, né? Não existindo salários em período trabalhado ali para a CLT, o sistema vai contar igual. Então, é importante ter essa determinação. Para essa opção aqui, em contrapartida, nós vamos verificar lá os meses sem salário de contribuição depois para fazer o lançamento de forma correta. Então vamos aqui procurar a vigência depois da emenda ali, 2019, o mês imediato aqui após a alteração da lei. Vamos lançar aqui a alteração, vamos lançar um salário abaixo do salário mínimo, vamos botar R$100 aqui e gravar. Vamos aproveitar e retirar também um salário de contribuição para verificar as competências sem salário. Vamos tirar ali o de janeiro de 2020, então vamos excluir esse salário aqui propositalmente para combater com aquela questão que a gente já combinou anteriormente, que o salário ali para o CLT ele vai contar o tempo igual. Vamos gerar os relatórios então e selecionar ali os dois de nosso interesse. Vamos marcar o relatório do tempo e das competências sem salário. O sistema vai alinhar esses relatórios sequencialmente. Então, a gente já havia falado aqui, os períodos informados aqui continuam da mesma forma que antes, só que agora o sistema detectou que há uma falta aqui, né? Existe um salário de contribuição abaixo do mínimo esperado. Então, ele quebra esse período aqui de 12 de 2019 em uma linha sequencial, certo? Aí é passível de complementação para que a gente consiga contabilizar aqui no cálculo, nesse caso, né, do salário abaixo do salário mínimo da época. E aí, lá mais para baixo, nós vamos ter então aquele outro relatório das competências sem salário, ficou então janeiro de 2020 aparecendo aqui. Como o segurado é CLT, mesmo depois da emenda, não tem salário ali. Se ele não teve o desligamento oficial, né, a saída da empresa, o INSS precisa considerar esse como tempo de contribuição válido. Veremos agora a respeito do cálculo da qualidade de segurado. Vamos visualizar o relatório. Semelhantemente ao cálculo do tempo de contribuição, nós temos o início e fim do vínculo e aqui o nome dele também. Agora nós temos informações extra relativo à filiação, temos também a carência e o período de graça. Isso aqui serve para a gente verificar quando que esse segurado precisa contribuir, voltar a contribuir novamente após o findar aqui desse vínculo, para manter aí a qualidade do segurado, manter a manutenção dessa qualidade. É importante definir corretamente a filiação, então, se esse vínculo não foi importado do início, para que o cálculo seja feito corretamente. A diferença dessas informações pode resultar em contagem errada das carências e da qualidade do segurado, bem como o período de graça. No final do relatório temos as informações dos totais aqui de tempo de contribuição e carência e também sobre a possível perda de qualidade do segurado apontada aqui nesses asteriscos. Voltando lá para a tela tempo de contribuição,
Vamos fazer o link com o que tratamos anteriormente, que quando o vínculo é informado de forma manual, ele não vem da importação de um extrato, então é preciso tratar corretamente essas informações aqui dos dados para a qualidade de segurado, para que aquele relatório seja apresentado de forma concisa. A análise das regras de transição é exatamente o que aparece para a gente ali no momento anterior aqui à apresentação dos relatórios, né? Aqueles quadrinhos com cada uma das transições possíveis para este segurado. Então é importante às vezes apresentar ali junto com o segurado essas informações para que ele tome a decisão de qual que é a melhor aposentadoria para ele de acordo com a data, valor e investimento. Ainda a respeito das informações que poderiam ser úteis ao segurado para a melhor projeção de benefício dentro das regras de transição, poderemos trazer o cálculo do retorno sobre o investimento. Vamos abrir esse relatório então. Semelhante ali às regras de transição, nós temos aqui o retorno do investimento para cada uma das regras. A regra selecionada vai ficar com essa marcação aqui, regra escolhida, e cada uma delas tem esse subtítulo. E aí, lá no finalzinho, nós temos essa representação em gráfico para facilitar aí, de repente, a informação para o segurado. Aí ele escolhe a regra e a gente explicaria então, de repente, a respeito daquela regra em específico, ou ali qual que fica de repente muito parelho, né? Para ele saber quanto que ele vai estar investindo, quanto que ele vai estar perdendo, quanto que ele vai estar ganhando. E aqui nós temos essas informações bem detalhadas. Nós temos o valor do investimento total, quanto que foi realizado aqui em relação ao INSS. Então, para aquela segurada, nós tínhamos mantido o salário de contribuição do último mês, e aí prospecta para frente aqui as 15 contribuições faltando. Então, no total de R$ 3.036 e a relação desse recolhimento mensal. Também temos o valor retido em fonte do imposto de renda e temos aqui o total efetivamente recebido até o possível óbito desta segurada, que se dá entre o valor total recebido da aposentadoria até o óbito menos o valor investido. E aí temos uma pequena diferença aqui em relação ao 13º proporcional do primeiro período. A gente falou então dos relatórios análise das regras de transição e cálculo do retorno de investimento para auxiliar o segurado na definição de qual regra projetar. Mas essas informações podem se apresentar um pouco complexas demais para a interpretação do segurado. Então, é melhor manter essas informações para uso do escritório. Nós temos um relatório que foi produzido com colaboração de nossos clientes para, então, a apresentação aqui no Prévios 3.0+. Vamos marcar a análise da situação atual do benefício. Podemos marcar também essa opção aqui para mostrar o quadro das regras de transição na análise da situação atual. Ele vai trazer para a gente então essas informações aqui, mas de forma muito mais simples. Vamos visualizar esse relatório. Ele traz aqui somente a regra selecionada, a data da aquisição desse benefício, o que falta, o que já foi cumprido e quanto o segurado deve pagar e quanto ele tem a receber. Depois, então, nós temos ali as informações de benefícios que já são possíveis na data do cálculo e as demais regras para que ele possa fazer a avaliação. De repente ele pode olhar aqui e verificar, olha, esse valor ficou melhor, mas então quanto que eu vou precisar investir nessa regra? E aí a gente poderia fazer o comparativo trazendo aquele outro relatório e depois retrabalhando a regra de transição selecionada. A gente poderia clicar aqui em regras de transição novamente e escolher aí a regra que o segurado definiu que poderia ser melhor e apresentar o cálculo em relação àquela regra para ele, apresentar o relatório final em relação àquela regra para ele. Os dois relatórios que faltam dizem respeito à forma de cálculo da renda na regra selecionada.
Então, estamos falando do cálculo da RMI e do cálculo do descarte automático. Vamos começar pelo primeiro, então, visualizar os relatórios. Aí nós temos aqui o período base de cálculo, todos os salários listados da forma como foram recolhidos, o índice a ser aplicado até o mês anterior à data de início do benefício e o salário corrigido. Estes salários corrigidos irão compor o cálculo da média. Então a gente pode ir lá para o finalzinho, vai ter aqui a informação de como que está sendo realizado o cálculo da RMI. Quantos salários nós temos dentro do período base de cálculo, a idade na data de início do benefício, o tempo de contribuição, a soma aí dos salários utilizados para a contabilização da média e a média dos salários corrigidos. E se houve aplicação de coeficiente, fator previdenciário ou alguma outra situação, vai ser apresentada aqui na fórmula de cálculo da RMI. Nós temos então a renda mensal inicial aqui relacionada. Também a metodologia de descarte automático varia de acordo com a regra de transição que selecionamos. O sistema vai fazer um apanhado ali das possíveis contribuições a serem descartadas. E aí, se ele descarta ou não para aumentar essa renda. Como o pedágio de 100% ele foi projetado para frente para que essa pessoa possa cumprir o requisito mínimo, ainda está faltando, então ele não descarta nada. Se a gente selecionasse aqui uma outra regra de transição, por exemplo, aposentadoria por idade, a gente vai ver que ele vai ter esse descarte aqui mais efetivo. Vamos fazer essa verificação então. Voltando lá para as regras de transição. Nós vamos ter aqui a transição por idade e vamos selecionar ela porque o mínimo necessário são apenas 15 anos. Então, os descartes, aí, segundo o artigo 26 da emenda, vão ser muito mais relevantes aqui no cálculo. Então, a gente já vai ver que o cálculo da RMI já mudou aqui para o cálculo da RMI para a regra de idade. Então, ele vai trazer um cálculo diferenciado para a gente. Vamos visualizar. Ele já traz aqui os descartes que foram executados com esse D aqui na lateral direita. Então, a influência no resultado aparece lá embaixo no cálculo da RMI na fórmula. E aqui, quanto que efetivamente isso está resultando. Vamos agora abrir então o relatório do descarte automático. É importante verificar esse relatório para entender como que o sistema faz aí. Ele traz quanto que eu tinha de tempo de contribuição primeiro sem execução de nenhum descarte e como que ficava ali a minha média, relação média, coeficiente e renda. Então, depois de descartar uma contribuição e o período em dias referente a essa contribuição descartada, a média vai ser calculada sobre 387 salários, então, e aí eu tenho a média um pouquinho aumentada e o resultado final da RMI aumentado também. Ele para de descartar os salários quando a renda final aqui não consegue ter mais resultado positivo em relação à linha anterior. Então nós temos aqui uma baixa de coeficiente, nem sempre essa baixa de coeficiente vai resultar numa RMI final menor. Às vezes a gente vai poder continuar descartando aqui e vai aumentar a nossa média e a relação média-coeficiente vai acabar aumentando a renda, por mais que a gente perca aqui eventualmente 2% de coeficiente. A gente vai ter um ano inteiro para descartar, para perder 2% de coeficiente aqui na regra por idade. Então, às vezes é mais vantajoso descartar mesmo que perdendo aí 2%. Isso, claro, varia de acordo com a situação do segurado em relação às suas contribuições. Aqui, como a gente tem uma segurada com as contribuições muito consistentes, né? Ela segue mais ou menos ali na mesma valor de recolhimento, sempre referente a 2 salários mínimos, então a gente vai ter esse resultado mais próximo aqui. É claro que
podemos marcar e desmarcar todos. Não recomendo nesse momento que vocês estão aprendendo, é importante olhar cada relatório de forma separada e até quando você for salvar lá na pasta do seu cliente, salvar esses relatórios de forma individual, assim você pode entender melhor o que está acontecendo em cada um deles. Então, para salvar os relatórios, a gente marca o relatório desejado e poderemos então realizar a impressão e fazer aqui a exportação, e temos essas modalidades. Você vai selecionar a pasta do seu cliente e gravar o arquivo lá com o nome desejado. Você poderá também gerar um documento PDF de forma direta do relatório selecionado, clicando aqui em gerar PDF. Ele vai pedir a confirmação, depois ele pede a pasta ali para fazer o salvamento. Mas como a gente já viu, nós temos uma opção mais completa aqui na visualização dos relatórios, que nos permite salvar em outros modelos também. Se tratando de um cálculo de diferenças não recebidas ou de uma liquidação de sentença, podemos definir aqui um nome para assinatura no relatório das diferenças. Então ele vai aparecer ali com um grifadinho para você poder executar sua assinatura, o carimbo. Muitas vezes a pessoa que realiza o cálculo, de repente, não é aquela que vai assinar ali, é o sócio, né, ou o representante do escritório. Temos aqui a possibilidade de lançar observações também no relatório da análise da situação atual do benefício, aquele relatório que a gente vai demonstrar lá para o segurado. Então, se você quiser colocar qualquer informação extra ali, vai ser apresentada nesse relatório também. Por último e não menos importante, temos também a opção de gerar documento. Aqui serão apresentados então modelos de documentos que são relevantes ao cálculo executado. Você poderá ter uma lista completa dos documentos também aqui em módulos de apoio, modelos de documentos. Para concluir, aprendemos o fundamento de cada um dos principais relatórios e a influência de decisões em resultados no cálculo. A geração dos relatórios não prende o cálculo a um resultado definitivo. Você pode realizar alterações, lançar novas informações no mesmo cálculo e gerar relatórios novamente, ou simplesmente escolher outra regra de transição para a aposentadoria. É sempre importante avaliar as situações e ter o segurado como participante ativo nas decisões definidas para o planejamento. Além da responsabilidade que o segurado precisa ter, também cabe o pensamento de que cada cabeça é uma sentença. Nem sempre o que imaginamos ser o melhor cenário é o ideal para o segurado. O planejamento para continuar laborando pode depender de situações financeiras, dado aos recolhimentos quando se trata de contribuinte individual, facultativo, autônomo, etc. Pode depender da saúde física ou psicológica do segurado e também da intenção de permanecer ou não trabalhando. Parabéns, você concluiu o módulo 2. Lembre-se de que o conhecimento adquirido aqui é apenas o começo. Continue explorando, praticando e aplicando o que aprendeu. Estamos ansiosos para ver você avançar para os próximos desafios e oportunidades que virão. Se tiver dúvidas ou precisar de apoio, não hesite em nos procurar. Estamos aqui para lhe ajudar.